Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral desta quinta-feira, dia da bancada feminina. Hoje a especialista em gestão Lara Matos e a executiva do mercado automotivo, Cris Aragônia. Já vou começar conversando com a Cris, porque em Praia Grande houve um caso que deixa a gente muito assustado, não é? Houve um caso de bullying contra uma aluna de 13 anos de uma escola estadual. Dois alunos agrediram a aluna, subiram nas costas dela. Ela foi 3 vezes numa UPA em Praia Grande, as 3 vezes foi medicada e liberada, veio para Santos e morreu. Isso aconteceu no dia 9 de abril, ela morreu uma semana depois. Então, primeiro, o bullying e a agressão na escola. E segundo, o atendimento deficiente da UPA, não é? Inadmissível. Assustador, né? Assustador, inadmissível, caso de polícia, né, Paulo? Isso daí não é um caso de escola, né? Isso é caso de polícia, na minha opinião, tá? Porque o diretor da escola, ele é responsável por tudo que acontece na escola. Os professores que lidam com menores de idade são responsáveis pela segurança física dos alunos. Ao ser, isso não deve ter acontecido de uma hora para outra, então a polícia deve investigar, tem que ter uma investigação policial para ver se essa criança vinha sofrendo bullying. Ao sofrer bullying, qual foi a atitude dos professores, dos coordenadores, da direção da escola? Então você tem assim uma ineficiência, uma ineficácia, uma tragédia em cascata, porque após a agressão foi consumada, inadmissível dentro de uma escola, depois vai para a UPA e a UPA libera. Fez exame, fez uma tomografia, fez uma radiografia, fez uma ressonância, fez qualquer coisa. Quais os exames que foram solicitados, quais os exames que foram pedidos ali para aquela jovem? Se ela estivesse bem, ela não teria morrido. Qual vai ser a resposta que a prefeitura dará para a família dessa criança? É uma tragédia, é inadmissível. Primeiro o Estado, porque foi numa escola estadual, e depois a Prefeitura por conta dos atendimentos na UPA. A menina acabou morrendo num hospital em Santos. Lara, boa tarde. Boa tarde, Cris, boa tarde, Paulo. Como a Cris disse, de fato, isso precisa ser investigado. Porém, é uma situação pontual e que, para que a gente quebre, né? A gente atue diretamente na causa raiz disso, de fato a educação acerca da intolerância, principalmente dessas crianças e jovens, que se reflete no comportamento chamado bullying. Fala-se muito em educação financeira dentro das escolas, em empreendedorismo e educação financeira, empreendedorismo, é tudo comportamental. Mas eu não vejo nenhuma pauta acerca de como nós podemos falar sobre bullying nas escolas, como de repente uma disciplina, quiçá um tema transversal que modele comportamentos. O que é aceitável para se conviver em sociedade, o que não é, como é que isso gera um efeito a médio e longo prazo na formação dessa criança, desse adolescente. Então fica a dica aí, as escolas precisam, com muita ênfase, fortalecer o discurso contra o bullying. Por quê? Porque não é o adulto que nós temos hoje que nós queremos nesses jovens, nessas crianças. Hoje o pai, a mãe, muitas vezes trabalham, o tempo de convivência com os filhos para transmissão dos padrões de procedimento piorou, ficou mais restrito. É muito importante a presença do psicólogo na escola. O psicólogo na escola estadual passou por uma crise, a colocação de psicólogos no começo do governo Tarcísio, depois vem sendo retomada, precisa dar uma acelerada aí. É importante o psicólogo na escola. Já que a gente falou de Praia Grande, os servidores de Praia Grande fizeram uma greve inclusive com procedimentos muito ruins que prejudicam a sociedade, como foi a obstrução da Avenida Ayrton Senna, nos 2 sentidos, em algumas ocasiões na semana passada. Agora suspenderam a greve por uma semana. Agora, a greve, ela se deve, Cris, até eu não sei direito, a gente não sabe de fora estabelecer se a
prefeitura pode dar um reajuste maior ou não, escalonado ou não, como os funcionários pedem, mas que não dá para dar um reajuste um pouco inferior a 4% para os funcionários e os vereadores se autoaprovarem um reajuste de 46% para o ano que vem, fica claro que isso ia provocar revolta nos servidores, né? Ô Paulo, nós estamos sempre comentando esse tipo de coisa, né? Eles autam, né? Eles conseguem se legislar em causa própria, então se favorecem, né? Com um aumento que foi bem grande, os vereadores e a prefeitura, e num gesto de resposta à reivindicação do sindicato e dos servidores da área da educação, ela diz que poderia dar um aumento só de 4%. Eu fui pega de surpresa com essa greve, falando também um pouquinho do impacto que ela trouxe ali no trânsito. Realmente, eu não gosto de greve que cause tumulto para quem não tem nada com isso. Eu tive que desmarcar 2 reuniões, eu fui pega de surpresa e desmarquei as reuniões porque fiquei ali mais de 1h30 presa no congestionamento. Isso é uma coisa. Agora, a reivindicação é justa. Quanto isso impactará nos cofres públicos? A Praia Grande ela tem uma ótima nota fiscal. Se você entrar no índice Firjan, da Firjan, né, do Rio de Janeiro, e também se você entrar no site Meu Município, que classifica a nota fiscal dos municípios brasileiros, a Praia Grande tem sim uma gestão fiscal adequada, responsável, e vem isso desde o prefeito Mourão, isso não é de hoje. A prefeita Raquel tem aí dado continuidade a essa administração boa, né, adequada, mas é uma carteirada em cima do servidor. Então, para mim, eu vou me aumentar o meu salário em X, em 2 dígitos, e o servidor fica com migalhas. É isso que sinaliza a atitude da Câmara de Vereadores, mais a atitude do prefeito. Eles compraram uma briga. Isso aí pode ser classificado como uma péssima gestão de pessoal? Paulo, eu não sei se uma péssima gestão de pessoal, porque assim, o reajuste é previsto, é legal, inclusive. A questão é quando, de fato, a gente tem a discrepância do que a gente vê em outras instâncias em detrimento dessas causas que levantam a bandeira. Em que sentido? Olha, esse reajuste não condiz com o nosso esforço. Então, a relação esforço-resultado, ela fica muito desequilibrada. Então, enquanto isso for, digamos, um escândalo no nosso país, é claro que outras greves vão acontecer. O que a gente precisa, de fato, entender é até que ponto esse reajuste ele pode ser negociado e qual é o efeito que a atuação desses profissionais gera a médio e longo prazo, para que a gente evite greves, porque isso é um desgaste para o servidor e inclusive para os efeitos que de fato são gerados no dia a dia do cidadão, como a própria Cris acabou de mencionar, sobre o transtorno que é quando existe uma paralisação, e é claro, quem faz greve quer ser visto, então as paralisações elas acabam acontecendo justamente nas vias de maior trânsito, então isso revolta a população, que muitas vezes critica quem faz a greve por conta dos transtornos gerados, e aí a gente mascara o problema. O problema é, existe uma previsibilidade de reajuste, mas ele precisa ser condizente com a entrega desses profissionais. E enquanto tiver discrepâncias de outros cargos que têm reajustes muito acima, inclusive dos índices da inflação, as greves elas vão acontecer. O trânsito foi prejudicado aí, como tem sido prejudicado constantemente na entrada de Santos por conta de enchente. Choveu, complica. Choveu mais forte, complica no centro de Santos. Mesmo depois de várias obras que foram feitas ali, tem um pedacinho que depende de autorização federal, que ainda a enchente não foi resolvida. Agora, Lara, a prefeitura diz que vai construir uma estação elevatória e resolver de vez essa questão. Então, Paulo, eu tive o privilégio de assistir ontem uma palestra do nosso prefeito, onde ele apresentou esse projeto.
Bom, em tese, o projeto é extremamente inteligente e, segundo o prefeito, vai resolver sim essa questão. E já existe a liberação da verba, então agora é concretizar. Pelo que eu vi, a estação é muito inteligente e é ela que de fato precisa acontecer lá para sanar esse problema, porque até então todas as tratativas de melhorias não deram muito certo. Cris, além da inteligência, precisa da ação também, não é? Olha, você tocou num ponto que dá uma preguiça. Eu sou usuária, eu saio da Praia Grande, Canto do Forte, então eu sou usuária ali do sistema Anchieta Imigrantes na área urbana que integra ali a Praia Grande, São Vicente e Santos. Então, se chove, tem trânsito, se não chove, tem trânsito também. Daí, se tem safra, recorde, tem trânsito. Se tem polícia lá fazendo blitz, tem trânsito também. Se não tem nada, tem trânsito. Gente, o prefeito tem que resolver a questão das enchentes, porque estamos há 40 anos atrasados. Ser inteligente, como a Lara falou, ainda bem, né? Já pensou se depois de 40 anos fizesse um projeto que não fosse inteligente? Então vamos executar, só que não é só isso. Esse trânsito que chega no maior equipamento logístico da América Latina é inadmissível. Ainda bem que daqui a pouco nós teremos carro voador e as estradas não serão necessárias. A Cris lembrou bem da Blitz, a polícia militar fez muitas blitz ali, prejudicando sempre o motorista que usa aquele trecho da entrada de Santos. E tem o problema da safra também, que muitas vezes paralisa a estrada. A autoridade portuária anunciou uma nova regulação para a chegada de caminhões, sem a passagem obrigatória nos pátios de estacionamento, mas com agendamento prévio. As transportadoras têm um prazo de 2 meses, que se esgota no mês que vem, para adaptação. E aí a gente vê, se resolver a enchente, pararem as blitz e resolverem também o acesso de caminhões, talvez o motorista tenha um pouquinho de paz na entrada de Santos antes do carro voador. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, mas é bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o segundo bloco. A Lara Matos, especialista em gestão, a Cris Aragoni, executiva do mercado automotivo, estão comentando, analisando, conversando sobre as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Uma notícia que deixou a Cris de cabelo assim arrepiado é a divulgação ontem nos Estados Unidos por alguns deputados americanos do conteúdo sigiloso de alguns bloqueios de contas no X, antigo Twitter, pelo ministro Alexandre de Moraes. O governo dos Estados Unidos, que por sinal bloqueou o TikTok, não quer o TikTok lá, falou em censura no Brasil, não é? Não, mas os governos não, os deputados, né? Ô Paulo, não é novidade, né? Nós estamos aqui vivendo essa censura, uma censura direcionada com viés completamente político, né, inadequado, porque o Alexandre de Moraes, eu sempre falo isso, já falei em outras oportunidades, sabe que o Alexandre de Moraes é uma mente brilhante, um jovem, formou-se como número 1 na Faculdade de São Francisco, de Direito de São Francisco, é um constitucionalista famoso, tem livros de direito que embasam toda a literatura de formação de jovens advogados, só que quando você lê a literatura, quando você tem acesso ao livro escrito pelo Alexandre de Moraes, você pensa que é outro, né? Você fala assim, será que é o mesmo? Você pensa que é outro, porque ele, à frente do Supremo Tribunal Federal, ali com aquela caneta, ele tem feito aí muitas decisões inadequadas contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de imprensa, contra a liberdade parlamentar. Ali nós tivemos que o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, dono do Twitter, comprar o Twitter para a gente ter acesso aí a essa farta documentação, onde o Alexandre de Moraes ele dá uma lista de pessoas
que ele simplesmente não quer que essas pessoas, por um viés político, elas tenham qualquer tipo de voz, que elas possam exercer o seu direito como cidadãos de ter uma opinião na rede social que está aí disponível para todas as pessoas. Ainda o ministro Alexandre de Moraes ontem foi tomar um cafezinho de surpresa, mais ou menos para agradecer os penduricalhos que o Pacheco colocou, é que nem a matéria dos vereadores, aqueles penduricários para o judiciário, foi lá tomar um cafezinho e falou: nossa, antes das redes sociais, nós éramos felizes e não sabiam. Por quê? Porque ninguém era incomodado, nenhuma autoridade poderia ser incomodado. Eu, Cris Aragoni, aqui com esse telefone celular, posso pegar algum flagrante inconveniente e incomodar uma autoridade. E isso realmente eles não querem. Bom, liberdade de expressão é uma prerrogativa da democracia. O que acontece é que com as redes sociais, com a internet, todas as pessoas passaram a se expressar. Antigamente era uma questão de jornalistas, de jornais, revistas, televisão. Hoje não, as pessoas se manifestam. Eu acho que a grande questão aí é o quão de fato isso pode vir a ser prejudicial para a própria democracia. Em que sentido? À medida que as pessoas trazem informações falsas e que de alguma forma têm desdobramentos que podem ser inclusive fatais. Agora, se houver uma censura por interesses políticos, aí de fato isso tem que ser colocado à mesa e tem que ser resolvido, né? Não é um jogo aqui, ou não deveria ser um jogo de interesses. Se eu quiser colocar algo nas redes sociais que incite algum ato, por exemplo, contra a própria vida, como suicídio, eu serei banida. Então, a liberdade de expressão, ela é bem-vinda desde que eu não afete o coletivo. Agora, por interesses políticos, isso precisa de fato ser averiguado. Caso contrário, quando afeta o coletivo, eu penso que há de haver, e a gente ainda não sabe como, algum tipo de, eu não digo restrição, mas de monitoramento, não sei dizer como seria, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando dá espaço para as pessoas falarem, talvez existam desdobramentos que a gente ainda não sabe como lidar. É interessante que a liberdade de expressão ela é um valor sagrado e censura prévia é absurda, não tem que acontecer, absolutamente reprovável. Mas muitas pessoas que defendem nesse momento a liberdade de expressão, porque ela é uma prerrogativa da democracia, atacam a democracia, que também é um valor sagrado. E no Brasil, um atentado, uma tentativa de golpe antidemocrático é considerado crime. A tentativa é considerado crime na Constituição. Como disse a Lara, incitação ao crime pelos meios de comunicação ou pelas redes sociais é crime. Agora, como é que a gente sabe, como é que a gente vai lidar com isso se é uma enxurrada tão grande de injúrias, difamações, assim, pelo Twitter, inclusive, foi articulado um atentado em escola, mais de um atentado em escola. Como é que o judiciário não tem nenhuma condição de julgar todos os crimes que são cometidos em redes sociais? É um problema enorme que a gente não sabe ainda como lidar. Vamos acompanhar o que acontece aí com essas decisões que eram sigilosas e deixaram de ser do Alexandre de Moraes, do ministro do Supremo. O governador de São Paulo deu uma batida de cabeça. E na terça-feira, o porta-voz da Polícia Militar disse que a Operação Escudo seria retomada, Lara, aqui na Baixada Santista, em função do desaparecimento de um policial militar, Angerame, na madrugada de domingo. Ele foi visto num bar, depois foi visto sendo retirado do bar, desapareceu. Um criminoso suspeito foi preso, disse que o corpo dele foi atirado da ponte do Mar Pequeno. Um corpo foi encontrado em Guarujá, mas não foi identificado como ele. O governador Tarcísio ontem desmentiu, disse não tem Operação Escudo e falou assim, ele usou a expressão sumiço. O sumiço desse policial militar não é semelhante a outros casos de atentados a policiais que provocaram operações como a Escudo ou a terceira fase da Operação Verão aqui.
Então, Paulo, vindo para cá, eu vi muitos policiais na rua com Ele falou armas. que não tem Operação Escudo, mas reforçou em 250 policiais o efetivo da Baixada Santista nesse momento. Então, a forma como está sendo dita não está condizente com o que a gente está verificando aí no dia a dia. Como eu estava dizendo, vindo para cá, eu vi viaturas com policiais muito armados. Mas, enfim, talvez dizer, vamos pensar em termos psicológicos e até mercadológicos, digamos, né? Dizer novamente que a Operação Escudo, que já tinha sido camuflada com outro nome, né? Que era Verão, dizer novamente para a população que a Operação Escudo volta por conta dessa situação pontual, eu acho que talvez, né? É uma opinião, ele não teve a intenção de causar algum tipo de alarde para a população. Mas, quando você sai na rua e você vê os camburões, né, enfim, as viaturas, melhor dizendo, com os policiais armados e diante do que a gente viu nessa situação, então eu penso que alguma coisa, sim, está acontecendo, até para averiguação dessa situação, mas dizer isso, talvez o governador tenha tido uma postura mais polida. Olha aí as blitz na entrada da cidade de Santos de volta, hein? Eles estão lá, eles estão ali, mas não tem incomodado muito. Mas eu gostaria de ver alguns batalhões da Rota aqui na nossa região. Ao invés de Operação Escudo, Operação Verão, porque como você tem um contingente de pessoas no final do ano, nas férias, migrando para a nossa região, então automaticamente a estrutura do Estado tem que acompanhar. Mas eu gostaria muito que esse contingente inflado ficasse aqui para sempre, porque nós tínhamos uma região que era relativamente segura, as pessoas se mudavam para Santos, São Vicente, para a Baixada, para ter uma vida mais tranquila, e ela foi tomada. Nós temos muito, a nossa geografia é muito próxima e muito parecida com a geografia do Rio de Janeiro, e algumas facções criminosas resolveram fincar território aqui dos líderes. Então eu acho que quanto mais polícia, melhor. Desculpa, Paulo, mesmo porque, Cris, teve uma diminuição de 25% dos assaltos quando a gente estava com a operação. Então, quanto mais polícia, melhor. Ainda mais, olha, vem aqui no centro de Santos, um monte de polícia no centro de Santos que a gente está precisando. Nós, desde o início da Operação Escudo aqui, nós pedimos, criticamos mais inteligência e menos operação, ou seja, reforçar o efetivo da Polícia Civil, a que investiga, e no lugar certo, né, porque está muito desfalcado o efetivo da Polícia Civil no estado de São Paulo. Isso veio acontecendo durante os 28 anos, né, de governos tucanos, e ainda não foi reformulado pelo atual governador. Mas aí a gente é obrigação nossa, elogiar a coragem do Ministério Público e também da polícia, que enfrenta o crime organizado no estado de São Paulo nesse momento, onde ele tem que ser enfrentado, que é na circulação de recursos, na circulação de dinheiro. Houve aquela operação na semana passada em que 2 empresas de transporte público da capital foram desmontadas, houve intervenção, porque a investigação mostrou que era lavagem de dinheiro do crime organizado, e nessa semana um desdobramento aqui em Cubatão, em Guarujá, em algumas cidades como Guarulhos, do estado de São Paulo, uma nova operação foi buscar também fraudes e licitações montadas por empresas laranjas do crime organizado. Então, ponto para o Ministério Público de São Paulo, para a Polícia de São Paulo, usando a inteligência no combate ao fortíssimo e organizadíssimo crime aqui em São Paulo e também em uma boa parte do Brasil. Opinião volta para o último bloco, rapidinho. Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco. A Cris Aragoni, executiva do mercado automotivo, a Lara Matos, especialista em gestão, bancada feminina da quinta-feira, elas estão analisando as notícias com você.
Cris, quando a gente pensa que já viu tudo, que já não vai se chocar com mais nada, uma notícia dessa semana chocante, mas tão chocante. No Rio de Janeiro, onde acontece de tudo, uma mulher levou um idoso já morto, segundo os testemunhos iniciais, a uma agência para conseguir, em nome dele, um empréstimo de R$17 mil. Ontem, novos depoimentos desmentiram um pouco a versão de que ele estava morto, mas as imagens não deixam dúvida disso, né? O motorista de aplicativo disse que ele estava vivo durante a viagem. O atestado da necrópsia não fala com precisão qual foi o momento da morte. Brasil não é para amadores, né, Paulo? Não é para amadores. Quem diria? É uma história de terror, isso dá um mal-estar. Eu não vi as imagens, vi assim a imagem embaçada, mas dá um mal-estar de saber que você tem um ente, né, se é um parente, então deveria ser um ente querido. Então, um ente querido morto ali, você querendo, como um vampiro, né? É uma pessoa vampirizando o outro. Então, você ali, antes de enterrar aquela pessoa, você vai pegar uma grana. É uma coisa nojenta, repulsiva. E imagina como viveu esse idoso nas mãos desse tipo de gente. Muito repulsivo. O que é o ser humano, né? Nos surpreende cada vez mais. É uma história, assim, absurda. E, na realidade, supostamente, eu penso que já estaria morto, porque o que chamou a atenção dos atendentes foi a cor. E se ele estivesse vivo no trânsito até o banco, a mudança de cor de um cadáver não se dá de uma hora para outra. E o que me chamou a atenção, além do absurdo da história, me parece que ela estava bem tranquila quando ela foi levada à delegacia. Pegam algumas imagens, ela conversando com o advogado e ainda dando um certo riso, né, meia risonha. E vamos supor que ele estivesse desfalecendo, ainda em processo. Ela estava com o idoso. As pessoas que estavam atendendo esse idoso estavam mais preocupadas com ele do que ela mesma. E outra coisa, eu vou retirar um dinheiro que até então é dele para quê? Se a pessoa está lá quase morrendo. Então, claro que não seria para usufruto dele, e sim dela. Então, isso precisa ser investigado, sim, porque, afinal de contas, é um absurdo. Até que ponto chega a condição humana? Realmente a humanidade parece, em alguns casos, assim, dar indícios de estar perdendo um valor que foi conquistado, que é um sinal básico da civilização, que foi conquistado em milênios, que é o respeito pela morte. Tem notícias que ficam difíceis de entender pela maneira como nós, jornalistas, tratamos a notícia. Uma delas é aquela questão da descriminalização do porte de drogas pelo Supremo. Isso não existe. No Supremo, a lei brasileira fala que é crime o porte e o uso de droga e é crime o tráfico de drogas. Só que ela estabelece para o tráfico a pena de prisão e para o porte, para a posse, para o uso, penas alternativas, como multas, trabalhos comunitários. O que ela não define é a quantidade que é uso e posse, então não é descriminalização, não existe isso, a Constituição diz que é crime, né? Uma outra notícia que é confusa, que a gente vê essa semana, a Câmara de São Paulo aprova a privatização da Sabesp. A Câmara Municipal de São Paulo não tem nada a ver em aprovar a privatização da Sabesp. O problema é que o contrato da Sabesp com o município de São Paulo diz que se for privatizada, imediatamente está rompido. Então, que investidor, a 46% da receita vem da cidade de São Paulo. Então, nenhum investidor vai querer privatizar a Sabesp e o contrato ser rompido no dia seguinte. Que lógica, né? Então, o que a Câmara trabalha é a manutenção do contrato a partir da privatização, entendeu, Cris? Mas nós, jornalistas, tratamos de uma maneira errada essa questão. Câmara de São Paulo aprova a privatização da Sabesp. Não está ao alcance da Câmara de São Paulo aprovar isso, né?
É um tema à parte, né? Como o jornalismo está produzindo manchetes erradas. Eu mesma fiz um trabalho para a minha pós-MBA em comunicação, falando o tema do trabalho, o roubo dos móveis que nunca aconteceu. Falando das manchetes, né, que o Bolsonaro havia roubado os móveis, a Natuzaneri indo lá na produção do Fantástico e mostrou, e na verdade era se tivesse feito aquela coisa básica do primeiro ano de jornalismo, primeira aula. Quem? O quê? Como? Onde? Por quê? Aquelas perguntas básicas. No segundo minuto, acharia o zelador e o zelador mostraria onde estavam os móveis. Então, todo esse viés que contaminou as redações estão produzindo essas manchetes esquizofrênicas que nós estamos comentando aqui. Na verdade, o jornalismo, o campo de interesse dele é tudo que acontece. Então, a profundidade que a gente consegue ter como jornalista é mínima. Eu tinha um professor na faculdade de engenharia que ele dizia assim, imagina o volume de água de uma piscina. Se você concentrar em 1 milímetro quadrado, vai até o centro da Terra, né? Você aprofunda. Se você colocar essa água em 100 quilômetros quadrados, vai dar meio centímetro de altura, né? Não fiz a conta, mas é isso. Então, o excesso de áreas de interesse do jornalismo acaba fazendo com que a profundidade do conhecimento é um efeito natural. Mas a gente deve, como falou a Cris, sempre tentar entender melhor a matéria. Se você escrever sobre uma coisa, se você reportar uma coisa que você não entendeu, é lógico que quem vai assistir ou quem vai ler também não vai entender, não é, Lara? Eu entendo essa sua lógica, Paulo, inclusive, até por conta das redes sociais, é o que nós estávamos dizendo, hoje a pluralidade de informações é imensa, eu imagino a vida de um jornalista como deve estar difícil, mas isso é importante porque gera equívocos. Eu só fui entender, de fato, essa história toda da descriminalização com o posicionamento da nossa procuradora aqui, Renata Reis, que deu uma lição do que de fato estava sendo colocado em pauta. Porque chegou um momento que eu falei, acho que eu não estou entendendo, como eu não sou advogada, eu falei, talvez eu não tenha informações básicas para entender o contexto. E não, na realidade, eu estava indo na linha da explicação dela, mas eu acredito que muitos jornalistas não devam ter mergulhado a fundo nessa situação, né, nessa informação, e aí as manchetes levam a outro entendimento. Aí sabe o que acontece? A população fica dando opinião sobre aquilo que de fato não é e falando que não sabe. Então, ainda que a gente muitas vezes não tenha tempo para aprofundar, minha opinião, fale menos sobre o que você não tem tempo de estudar. Então, mas se até o jornalista não está utilizando o jornalismo de dados, por exemplo, para fazer aquela peneira e passar a informação correta, quem dirá o cidadão comum que não tem responsabilidade nenhuma, ele fala o que ele está ouvindo. Então, além da informação falsa, a gente ainda tem esse problema da informação que não é falsa, mas é errada. Mas para terminar pro alto, você gosta de pizza, Cris? Uhum. A Leggera Pizza Napoletana de São Paulo ganhou a eleição para ser a melhor pizzaria da América Latina. Você já conhece a Leggera? Não então, conheço. Vai colocar na agenda? Olha que delícia! É a Nossa, legítima que pizza delícia. napoletana, que é aquele formato Olha aquele manjericão, né? hein? Que delícia! Maravilhoso. Tomatinho cereja. Você já conhece, Lara? Essa não, Paulo. Quando eu era mais nova, eu era pizzaholic. Hoje já não. Mas qual é a culinária do mundo que o Brasil não faz melhor? Você já parou para pensar? Comida japonesa a gente faz melhor, comida italiana a gente faz melhor, comida árabe. Então, que seja de fato reverenciada. Eu já comi em outras pizzarias de São Paulo, que são maravilhosas, então vou visitar aí. Eu não conhecia essa expressão que ela usou, pizzaholic, né? Você falou, mas acho que eu devo ser, porque eu gosto muito também de pizza. E lembrando para você que hoje, tanto a Quina como a Mega Sena pagam prêmios, a Quina é prêmio recorde, na faixa de 40 milhões, a Mega Sena mais de 70 milhões, estão 2 oportunidades aí para ficar rico e comemorar na Leggera com uma pizza napoletana. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo as participações da Lara Matos, da Cris Aragoni, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e principalmente agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral.
e uma ótima quinta-feira para você que você merece.